Galera, o impossível aconteceu. Rambo 6 foi anunciado e confirmado por Sylvester Stallone, que diz que, já tem planos e que Rambo 6 vai sim acontecer. Bom, Rambo não precisa de nenhuma apresentação para vocês, né? Rambo simplesmente é o maior filme de ação de todos os tempos. Bom, pelo menos na minha opinião. Só que em 2019 chegou o quinto filme da franquia, Rambo Até o Fim, ou Last Blood. Seja como você preferir, ele chegou e acabou não agradando muito o público, acabou não agradando muita crítica. Então é por isso que eu assisti a Rambo 5 e hoje eu vou trazer minha opinião para vocês. Então, vambora! Bom, vale a pena a gente mencionar, antes de entrar no quinto filme, que no final de Rambo 4, o John Rambo, ele acabou indo pra casa, né? Após toda a violência que a gente testemunhou naquele quarto filme. E após o Rambo já sentir que, não tinha um lugar no mundo pra ele, ele voltou pro lugar que, talvez seria o seu último refúgio, que era a casa de seu pai. Após tudo isso, a história de Rambo 5 se inicia ali, apresentando pra gente que, o Rambo tá vivendo de um jeito bastante peculiar, né? Tá vivendo que nem um tatu enfiado na terra ali. Bom, isso porque ele cavou alguns túneis subterrâneos embaixo da casa da sua mãe ali. E ele parece um bicho estranho. Ele fica ali no buraco dele, ele treina alguns cavalos, de vez em quando ele tenta fazer alguns resgates ali, como o filme já apresenta pra gente logo de cara. Mas na maioria das vezes é só perda, é só coisa ruim pra poder acumular ali na consciência do nosso querido Rambo. Mas apesar desse cara bastante esquisitão que a gente conhece, a gente vê que, o Rambo, apesar de não ser Jorge Mateus, mas ele acabou sossegando, porque aqui ele tem a Gabrielle, né, a sua sobrinha que ele criou como uma filha ali, junto com a sua mãe. Então, analisando a história desse cidadão aí, pode-se dizer que ele tá bastante feliz agora. Eu sosseguei! Mas a gente conhece a história do Rambo, a gente acompanhou ela, por 5 filmes aí, e a gente sabe que, tudo para esse cidadão custa caro. E aqui, dessa vez, não ia ser diferente. Porque a Gabrielle, ela tá sentindo falta de ser criada pelo pai dela. Ou melhor ainda, o pai dela acabou abandonando ela e a mãe. A mãe morreu de câncer. E esse, inclusive, é um dos motivos ali do John e a mãe dele ter cuidado dessa menina. Então, ela tá curiosa, tá tentando buscar mais informações do pai. É então com a tal de uma amiga dela, a Gisele, acaba ligando pra ela e falando, eu encontrei seu pai, vem aqui no México, que agora, é a chance de você confrontar ele e ver porque ele abandonou vocês. E a Gabrielle faz o quê? A Gabrielle vai até lá. E nossa, essa cena... Vale a pena mencionar aqui que uma das coisas que mais me digna nesse filme, principalmente nesse começo aqui, é o fácil acesso que esse pessoal aí tem no México. Cara, na boa, você olhando aqui, você consegue entender facilmente porque o Trump quis erguer um muro alto ali para poder dividir essa fronteira. Porque, meu irmão, a Gabrielle sai de manhã ali da casa deles, ela literalmente anda uma rua reta e no fim da tarde ela já chega lá. Ela passa pela alfândega de boa, sabe? O filme não consegue dar essa dimensão de tempo pra gente. Literalmente parece que, eu tô indo na padaria comprar pão. Se eu entrar dentro da padaria, cheguei no México. Mas nada disso é importante, porque, o importante era a Gisele encontrar o pai dela. E sim, ela consegue encontrar. E o pai dela faz o quê? É um escroto, é um merda. Esse cara literalmente caga na cabeça da menina, fala que, não quer saber dela, que não suportava estar do lado dela e da mãe dela, e manda ela catar coquinho pra lá, literalmente taca o foda-se pra ela e bate a porta na cara dela. A menina fica bastante magoada e ela decide fazer o quê? Ao invés de ir pra casa, ela vai com sua amiga Gisele até uma balada pra poder encher a cara e esquecer os problemas. Tá certo isso aí, né? E aí depois começa a grudar um cara na bota da Gabrielle ali, dando em cima dela. Então, não é muito difícil você imaginar o que tá prestes a acontecer. Quando o Rambo e a mãe dele acabam recebendo essa notícia que, a Gabrielle, em vez de dormir na casa da amiga, porque ela falou que ia dormir na casa da amiga, e que sim, ela foi até o México atrás do pai, e que desapareceu, o Rambo junta ali as suas armas e vai atrás para poder trazer a sua sobrinha de volta para casa. E assim, o que é o roteiro, qual que é a história dos filmes de Rambo? Bom, no primeiro filme a gente tinha até todo um drama, né? O filme era muito mais focado no drama do que na própria ação em si. Tinha ação, mas era aquela ação bem de fundo de canto, que ia acontecer mais pro final do filme.
porque era o drama de um soldado ali que saiu para poder lutar pelo seu país e que voltava pro seu país e não era aceito naquele lugar. Isso porque tinha toda uma treta envolvendo lá a guerra do Vietnã, uma coisa que, meu, literalmente foi real, aconteceu isso, e que na vida real, quando os soldados voltaram para casa, de fato, eles não foram vistos como os heróis, né? Eles foram muito maltratados, porque teve criança que morreu nessa guerra. Enfim, uma verdadeira loucura. E no contraste do primeiro pro segundo filme, no segundo filme, meu, a gente já tem aquela ação. A gente provavelmente ali tem o filme que define, né, o gênero de ação no cinema, que, meu, é o Rambo com aquela metralhadora grande, saindo, matando um monte de gente, sem meio que um motivo ali. E, meu, tá legal, eu aceito, meu, eu adoro os filmes do Rambo, mas o problema é que a gente viu isso há 5 filmes. Quando a gente chega no quarto filme, que ele enfim sossega, a gente acha que, meu, ali é o fim da jornada do herói, a gente acha que agora, meu, de fato o Rambo vai sossegar. Só que o problema é que nesse filme, quando eu olho pro nosso Rambo, eu não consigo ver o Rambo em nenhum momento. O Rambo que eu conhecia, que eu tinha na minha memória ali, ele simplesmente ficou lá no quarto filme. É pela idade do Stallone? Meu, talvez até que seja, viu? Mas vai muito mais além da idade. Aqui, se você é fã daquela faixa icônica vermelha que ele coloca na cabeça, meu, não vai ter isso aqui. Os diálogos e as frases de efeito, apesar de eu achar que o Stallone até que tá muito bem, viu, inclusive, na atuação desse filme, porque ele tá atuando daquela forma, por exemplo, que a gente viu lá em Creed, sabe? Diminuindo as palavras, fazendo aquele jeito meio coitado que o Stallone faz. Eu acho que, sabe, ele convence bem. Tem até uma frase muito foda que eu acho nesse filme aqui, que ele pega e vira pra Gabriela e fala: pô, o homem bom não abandona sua família, o homem bom tem sorte de ter uma família, sabe? Um homem decente não abandona sua família, ele tem sorte de ter. Ver a expressão ali no rosto do Stallone falando essas palavras, fazendo todo um monólogo ali pra Gabrielle, porque ela não deve procurar o pai dela, meu, isso é simplesmente sensacional, sabe? Consegue cativar a gente. Só que eu associaria esse filme muito mais pra um rock da vida, um rock da vida que a gente viu lá em Creed, do que o próprio Rambo, sabe? Eu acho que esse filme peca muito, esse filme tem ali um grande trunfo na sua mão, porque todo o começo dele, ele tenta ensaiar aqueles fantasmas do passado, né? Aquele trauma do Rambo ter passado tudo que ele passou na sua vida. E, meu, outra vez, isso é uma coisa real, isso é uma coisa que a gente tem aí vários documentários mostrando soldados que viveram a vida na guerra, pessoas que de fato ficaram traumatizadas e tem que lidar com isso aí. Só que o problema é que o filme ensaia isso na primeira metade dele, e a partir do momento que a Gabrielle some, o filme joga tudo isso fora, porque agora o Rambo porradeiro voltou, só que com 10 anos a mais nas suas costas. Vai se fuder, sai da minha casa! Seguindo a história do filme, o Rambo, como eu falei pra vocês, vai até o México e, novamente, como é que ele vai? Segue só a estrada reta e, ó, chegou no México. Agora... Ai, tem uma cena... Meu... Como é que eu posso falar isso pra vocês? Ele acaba descobrindo, né, onde a Gabrielle tá, mantida em cativeiro. Vale lembrar que a Gabrielle foi vendida aí um negócio que envolve tráfico de mulheres e tudo mais, exploração sexual. Toda uma trama, sabe, super sensível. A gente sabe que isso aqui é dedo do Stallone, porque essas tramas políticas é sempre quando o Stallone decide alterar o roteiro ali, né? Eu entendi a referência. Mas enfim, deixando essa história de lado, o Rambo sobe até o lugar lá pra poder resgatar a Gabrielle. E, cara... o pessoal começa a seguir ele. Meu, parece que o Rambo chegou aqui no Rio de Janeiro, sabe? Porque o pessoal começa a seguir ele começa a subir um beco e cada vez tem mais gente seguindo ele. Quando ele chega no topo, meu irmão, tem tanto nego em volta dele armado e falando, o tiozinho tá bravo, o tiozinho tá armado, e, meu, os caras batem no Rambo, batem nele que nem um cachorro. De fato, parece um velho apanhando de um monte de gente nova, e eles fazem a cagada, né, de não matar ele ali. Eles simplesmente dão essa surra de aviso. Eu vou deixar você viver. O que você tá dizendo, hein? E sabe, essa cena é hilária pra caramba, porque de fato é um velho apanhando de muita gente. E eu acho até interessante isso, porque mostra que de fato esse não é o Rambo que a gente conhecia lá atrás, né? Que de fato é um velho que tá tentando fazer justiça. Após ficar 4 dias ali apagado, né? Ter tomado a maior surra que o Rambo já tomou na vida dele, ele enfim acorda e vai atrás dos caras novamente. Mas dessa vez ele vai com um pouco de cuidado. Ele acha a Gabrielle, né? Só que, meu, o problema é que eles injetaram tanta droga nela, fizeram tanta maldade com ela que, meu, não é difícil vocês imaginar o que eles fizeram com ela, que essa menina acaba não aguentando e morrendo no caminho, né? Deixando o Rambo puto. E ali, meu, ele chega em casa, ele manda a mãe dele ir embora, porque agora ele vai tocar o terror. Não tem nada aqui pra você e nem pra mim. E eu nem mencionei porque eu não acho muito relevante, mas
Só pra poder dar um contexto pra vocês, os vilões desse filme são conhecidos como os irmãos Martins, né? Basicamente é uma dupla de irmão, tem um irmão lá que é idiota, tem o outro que é mais serinho lá e tudo mais. Eles é aqueles dois irmãos que meio que mandam no México inteiro. E eles estão ligados diretamente com esse negócio de tráfico de mulheres aí, eles que fazem toda essa maldade aí e tudo mais. E o Rambo, pra poder chamar a atenção dessa galera, ele justamente vai lá e mata um dos irmãos. E, meu, numa cena totalmente brutal. Então, meu, o irmão que sobrou ali, ele decide reunir um exército pra poder acabar com o velho. E, sabe, aqui tá um dos problemas do filme, né? Mas, enfim, eles se juntam, vão atrás do velho lá pra tentar matar ele. E o Rambo, meu, a melhor cena de Esqueceram de Mim, ele começa a preparar uma por uma das armadilhas na fazenda dele pra poder matar essa galera inteira. E, cara, eu não tô brincando, não. Essa cena, se você colocar um take um do lado do outro, é exatamente igual a cena do Esqueceram de Mim, onde o Macaulay Culkin lá tá arrumando as armadilhas pra poder bater lá nos dois bandidos, e aqui o Rambo pra poder acabar com essa galera inteira. Meu, é igualzinho. E aí aqui se inicia a parte que foi a responsável pela crítica jogar a nota desse filme lá embaixo, né, e falar que o filme só aposta na violência. Porque, cara, aqui é uma morte atrás da outra, e eu não sei o que eles fizeram aí, mas aqui eles convencem que de fato o pedaço tá sendo arrancado, que de fato a cabeça tá sendo explodida, porque a gente vê um por um desses caras morrendo lentamente, o Rambo correndo ali, a gente vê que, meu, ele tá ficando com falta de ar e ele acaba puxando o ar pra ele de novo. É uma loucura, ele toma tiro, mas nada consegue parar esse homem. E assim como eu falei pra vocês do Esqueceram de Mim, meu, aqui é igualzinho. Esse exército aí, né, esse pessoal vai cair em uma por uma das armadilhas do Rambo, e a gente tem uma morte mais brutal que a outra. Um mito! Esse irmão Martini, né, o único que sobrou aí, meu, é mostrado pra gente claramente aí que o Rambo poderia ter matado ele umas 30 vezes no dia se ele quisesse. Mas não, ele decide deixar ele por último, arranca o coração do cidadão e mostra bem na cara do cidadão ali como é que é ter o seu coração arrancado. Sabe por quê? Porque isso é o Rambo! Bom, Rambo 5 foi lançado em 2020 ali e, meu, levou a galera pra assistir o Stallone de volta no cinema, né? O Rambo de volta no cinema, só que agora bem mais velho do que qualquer outra versão que a gente já tinha visto antes. Resultado disso, meu, a crítica acabou não avaliando esse filme muito bem, porque falou que esse filme só tem violência, que, meu, não tem história. E sabe, isso é uma coisa bastante curiosa, porque se a gente avaliar a história, só o primeiro filme tinha uma história. Então, meu, é meio irrelevante. Sai pra lá, crítica, é meio irrelevante isso aí. Mas o público assistiu bastante esse filme, gostou bastante, assim como eu. Eu acho esse filme bastante divertido. Meu, se você gostou do 2 lá, a missão, você vai gostar desse. Só que entendam que, meu, aqui é mais o Sylvester Stallone do que o Rambo que a gente conhecia, né? E agora fica a grande expectativa, né, pra gente saber como é que vai ser a história, como é que vai ser o enredo de Rambo 6. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora perfeita para você poder aproveitar e se inscrever aqui embaixo. Meu, não custa nada, é de graça. Se inscreva no canal aí e ative as notificações para quando sair um vídeo novo você não perder nenhum aqui no Opinião Mania. E confiram os vídeos na tela final aí para você assistir uma outra coisa até um vídeo novo sair aqui, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Até mais e valeu!